Olá, turma do curso livre de Arqueologia Amazônica. É um prazer poder comunicar um pouco com vocês aqui. E eu espero que esse curso seja de muito serventia para vocês aprenderem um pouco mais sobre o passado da arqueologia da Amazônia. Eu sou Bruno Pastre Máximo, sou arqueólogo do Museu da Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. Nessa primeira aula, o objetivo é explicar um pouco dos conceitos principais que vocês vão trabalhar nos outros cursos, nas outras aulas. Então, eu vou tentar explicar para vocês rapidamente o que é arqueologia, o que ela estuda e para que serve, né? Então, a primeira coisa, o que é arqueologia? Né? Então, tem muitas definições do que é arqueologia ou não, tem muitas correntes diferentes. Uma delas vai dizer o seguinte, que é o estudo das sociedades humanas do presente e do passado através de sua relação com a materialidade e a paisagem. Né? Então, é estudar o passado, é estudar o presente também, e tem a questão da materialidade, que é um ponto-chave para nós. Né? Mas vamos lá, como assim? Né? Então, acho que para explicar melhor para vocês, eu vou tentar explicar pelo que não é. Então, começando. Não é caça ao tesouro, né, gente? Então, nós sabemos que os arqueólogos têm através dos filmes, livros, tem essa ideia de que os arqueólogos vão para lugares antigos, coletar coisas antigas para vender. Pelo contrário, nós fazemos o trabalho para poder encontrar os vestígios antigos, que não têm valor financeiro, não são para vender, eles são para doar para museus, são parte do nosso patrimônio nacional, do Brasil. Então, nosso objetivo é encontrar os objetos no lugar, estudar eles, para construir um conhecimento sobre esse passado. Não é também buscar por extraterrestres ou alienígenas do passado, também, né? Então, tem muita gente que associa a arqueologia a buscar essas coisas antigas e acreditando que isso são provas de povos antigos, são povos de povos extraterrestres. Não é isso, gente. Nós estudamos os humanos, os seres humanos, e geralmente quem associa essas coisas a esses lugares antigos, monumentais, com extraterrestres, são pessoas que não querem dar valor para as populações antigas que construíram eles. É um tipo de racismo. Também não é estudar dinossauros ou outros animais extintos antes da presença humana. Pelo contrário, nós estudamos a presença humana. Humano aqui entendido desde o começo da humanidade, lá com Homo erectus, Homo habilis, até os dias de hoje. Então nós estudamos os homens. Os outros dinossauros, os outros animais extintos, são nossos colegas os paleontólogos que estudam. Né? Então o que é? Então nós somos uma ciência. Por ser uma ciência, nós pautamos em uma hipótese, um teste e uma conclusão. Por exemplo, encontramos lá na Amazônia, encontramos um lugar que tem muita cerâmica. Então o arqueólogo vai lá e faz uma hipótese. Acho que aquilo ali foi uma antiga aldeia. Ele vai fazer os trabalhos, pode ser uma escavação arqueológica, por exemplo, e vai criar teste, para ver se aquela cerâmica é antiga, se é nova, se tem muita cerâmica, se tem poucas. Com isso ele vai fazer testes e com isso chegar em conclusões. Ah, realmente era uma antiga aldeia indígena, por exemplo. Então ele estuda o passado. Mas que passado nós estudamos, arqueólogos? Apesar de ter uma parte da arqueologia que estuda a história com documentos, chamada arqueologia histórica, o foco da arqueologia, principalmente na Amazônia, são aqueles povos que não deixaram relatos escritos. Então nós estudamos principalmente esse passado não escrito. Né? E passados aí entendido de diversas formas de passado, né? Então tem o passado que é esse passado indígena que é contado de forma diferente, que tem outro tipo de cronologia, que alguns dos nossos colegas vão trabalhar isso. E também estudo o presente, porque o presente não tem como nós desassociarmos as coisas que estão ao nosso redor da nossa história. Então estudar nossas coisas que estão ao nosso redor hoje em dia também é arqueologia, para tentar entendermos o que nós somos hoje também. Então, nós estudamos o quê? Nós estudamos a cultura material. Cultura material são todos os vestígios que foram construídos, alterados pelo ser humano. Então, pode ser essa urna funerária, uma antiga faca de pedra, um rádio novo, um rádio do século passado, ruínas, enfim, uma grande variedade de coisas. Até esses fragmentos minúsculos de plantações, por exemplo, de uma planta, é considerado também um tipo de cultura material. Então é muito amplo o que é cultura material e é isso que nós focamos principalmente. E também focamos como as pessoas trabalham nos lugares. Né? Esses lugares onde as pessoas se fazem as atividades, se vivem, são chamadas de paisagens. Né? O autor vai dizer que paisagens é todo lugar do mundo onde tem construções humanas, seja essas construções humanas mitológicas ou através de ações físicas, construir uma cidade, uma muralha, um caminho, ou mesmo um lugar sagrado, por exemplo, os indígenas, pode ser considerado uma paisagem, que ela tem um significado, lugares que têm significados para os seres humanos. Né?
E o lugar onde as pessoas vivem hoje e viveram no passado são os chamados sítios arqueológicos, né? Nós empregamos isso com relação à lei federal, qualquer localidade que apresenta evidência ou presença anterior ou influência de seres humanos. Então as paisagens também são sítios arqueológicos. E o que são sítios arqueológicos, né? Quando nós nos depararmos, vamos tratar muito isso, nossos colegas que vão depois das aulas, são esses sítios que têm muitas coisas. E olha, esse é um mapa que traz a quantidade de sítios arqueológicos chamados pré-coloniais, sítios construídos pelos indígenas. Podem ver aí, podem parar o vídeo, tem sítios arqueológicos de diversos tipos, né? E é importante entender o contexto de ocupação desses sítios. Isso mostra que tinha muita gente na Amazônia. Hoje a população é muito pequena perto do que houve antigamente. E se a gente vê, por exemplo, esse tipo de sítio arqueológico, chamados geoglifos do Acre, são estruturas ainda hoje que estão sendo estudadas, podem ser lugares cerimoniais que existem no Acre. Os famosos sítios de terra preta que existem por toda a calha do rio Amazonas, dos seus afluentes, são esses lugares onde foram antigas aldeias, lugares antigos de ocupação intensa dos povos indígenas que deixaram esses sítios de terra preta. Também as florestas manejadas, construídas pelos povos indígenas, os megalitos, deixados lá no Calçoene, depois vocês procurem mais sobre isso, pinturas rupestres. Enfim, de forma bem resumida, a arqueologia serve para podermos fazer que nós entendemos o mundo que nós estamos, né? É a gente escutar as coisas que estão ao nosso redor, né? Tudo que está ao nosso redor, as coisas atuais e antigas, elas têm uma história para contar e refletem um pouco de um passado e de uma vivência humana junto com o meio ambiente. E é mais ou menos isso que os arqueólogos estudam e através disso tentar desenvolver tanto a sociedade, o pensamento crítico, nossa questão da identidade, também desenvolver o econômico através do turismo e da ciência, né? Então é isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Espero que foi muito rápido, mas obrigado aí. Espero que o curso seja muito frutífero para vocês.